Desculpe. Peço à assessoria que, se precisar dialogar, né, não fique na sala, porque nós estamos ouvindo o deputado Aroldi. Vossa Excelência tem a palavra. Nesse tema, apresentamos três emendas, eu vou ler as três depois que concluir a justificativa de cada uma. Também nos causa preocupação a inclusão de laboratórios de inovação entre os instrumentos relacionados para a promoção da eficiência pública, enumerados no artigo 4. Entendemos ser uma interessante iniciativa, mas nos parece mais razoável incluir sua definição no artigo 3º, o que fazemos na emenda número 2 de nossa autoria. Desse modo, modificamos também a redação do inciso 5º do artigo 4º, dando-lhes um alcance mais geral e ressaltando o caráter de melhoria da qualidade da gestão pública. Tal redação consta da emenda 3. Eu vou ler as emendas, porque elas vão fazer parte do corpo. A emenda número 1, suprima-se o artigo 3º, o inciso 3º do artigo 1º do projeto. A emenda de número 2, citadas. Laboratório de inovação, espaço aberto a partes, acrescente-se ao artigo 3º do projeto o seguinte inciso. Artigo 3º, inciso 10º. Laboratório de inovação, espaço aberto à participação, colaboração da sociedade para o desenvolvimento de ideias, ferramentas e métodos inovadores de gestão pública, a prestação de serviços públicos e a participação do cidadão no controle da administração pública. E a emenda número 3, desse aos incisos 5º do artigo 4º do projeto, a seguinte redação. Artigo 4º, inciso 5º, ou inciso 5, vamos dizer. A inovação e qualidade na gestão pública, na prestação de serviços públicos e na participação do cidadão para o exercício do controle sobre a administração pública. E no inciso 6, a pesquisa de satisfação do cidadão sobre os serviços públicos. Essas três emendas, na realidade, são emendas de pequenos ajustes. Nessas duas mudanças, é de se observar que adotamos o termo participação em lugar de empoderamento, buscando apontar um caráter de diálogo proativo no relacionamento entre o cidadão e o Estado. Da desburocratização. As disposições concernentes à desburocratização são apresentadas nos artigos 5º a 12 da proposta. São compatíveis com a prática existente na administração pública, têm inspiração em determinações infralegais pré-existentes e é preciso reconhecer, em especial, que se harmonizam aos artigos 2º a 10 do Decreto número 9.094/2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, hoje em vigor e aplicável aos atos do Poder Executivo Federal. Nada temos, pois, a opor às mesmas. Da informatização, os artigos 13 a 28 tratam do uso da informática como instrumento para a promoção da eficiência na administração pública. São, mais uma vez, inspirados em disposições infralegais pré-existentes, em especial o Decreto número 8.539 de 2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo. As disposições harmonizam-se com a norma adotada pelo Poder Executivo, inexistindo conflitos. Optamos apenas por sugerir a retirada de menção explícita aos padrões de interoperabilidade de governo eletrônico, EPING, por entendermos inoportuna a referência em lei a um padrão formalizado por ato infralegal,
que poderá vir a ser modificado em decorrência do avanço da tecnologia. Demos um caráter mais geral à redação por meio da emenda 4 do relator. Eu vou à emenda 4 para encerrar este item. Emenda número 4. Desse ao artigo 26 do projeto a seguinte redação. Artigo 26. A definição dos formatos de arquivo dos documentos digitais deverá obedecer a políticas e diretrizes estabelecidas em padrões de interoperabilidade adotados em regulamento e oferecer as melhores expectativas de garantia com relação ao acesso e à preservação. Parágrafo único. Para os casos não contemplados nos padrões previstos no caput, deverão ser adotados formatos interoperáveis abertos que possam ser manipulados por plataformas independentes e não proprietárias e licenciados de forma aberta e não restritiva. Essa era a emenda 4. Do acesso à informação. As disposições acerca da transparência do acesso de dados públicos são matéria dos artigos 29 a 33. Nesses 5 artigos, são estatuídos requisições de transparência na divulgação de dados sob a responsabilidade da administração. Também são definidas obrigações do poder público na disseminação dos dados. É estabelecida a obrigação de dispor de carta de serviços, previsão já existente no artigo 11 do Decreto 9.094 de 2017, de divulgar remuneração de subsídio dos servidores, faltas e ausências de funcionários, base de dados disponíveis e dados sobre compras e licitações. Tais determinações coadunam-se com o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 12.527, que regula o acesso a informações, e o artigo 7º do Decreto número 7.724, de 2012, que regulamenta a referida lei e refletem práticas já adotadas na administração pública. Da abertura de base de dados. Tratam os artigos 34 a 43 da abertura de base de dados, ou seja, do seu fornecimento mediante pedido do requerente. Referem-se à disponibilização de bases de dados completas, sendo oportunas, tendo em vista que muitos repositórios de dados mantidos pelo poder público se referem a censos, pesquisas e estatísticas de valor analítico relevante. As disposições coadunam-se ao disposto no artigo 10 a 18 da Lei de Acesso à Informação e nos artigos 11 a 19 do Decreto número 7.724, de 2012. 2 laboratórios de inovação. Os artigos 44 a 46 prevêem a instituição de laboratórios de inovação nas entidades da administração pública, com vista a abrigar a participação da sociedade na criação de ideias, ferramentas, métodos inovadores para a gestão pública, a prestação de serviços públicos e o empoderamento do cidadão no controle da administração. Somos inteiramente favoráveis à proposta e oferecemos, na forma da emenda 5, um aperfeiçoamento do artigo 44, com ajuste de redação, inserindo o tratamento da informação entre os objetivos da instituição. Já estamos concluindo, presidente. Vamos ler a emenda 5. A emenda número 5, desse o artigo 44 do projeto, a seguinte redação. Artigo 44.
Os entes públicos deverão instituir laboratório de inovação aberto à colaboração da sociedade para o desenvolvimento de conceitos, ferramentas e métodos inovadores para a gestão pública, a prestação de serviços públicos, o tratamento de dados produzidos pelo poder público e a participação do cidadão no controle da administração pública. Bom, agora vamos concluir, então, o relatório. Das pesquisas de satisfação, o artigo 47 prevê a disponibilidade de ferramentas de pesquisa de satisfação dos cidadãos, previsão que nos parece apropriada. Da ouvidoria externa, é prevista nos artigos 48 a 50 a criação de ouvidoria em cada ente público, bem como a disponibilidade de ferramentas para a sua interlocução direta com o cidadão. Nada temos a opor à matéria. Penalidades e disposições finais. Os artigos 51 e 52 tratam das penalidades aplicáveis às às condutas ilícitas. Embora haja referências à penalização de agente militar que se nos afiguram inoportunas, a matéria foge ao temário deste colegiado e preferimos remeter o exame desse aspecto a outra comissão. O prazo de 3 anos previsto no artigo 53 para a implementação das disposições da lei é apropriado, lembrando que muitos dos instrumentos previstos já estão incorporados à prática administrativa atual. Voto. O nosso voto, em suma, é pela aprovação no mérito do projeto de lei número 7.843, de 2017, do nobre deputado Alessandro Molon, ressalvadas as emendas e pela aprovação das emendas de 1 a 5. Esse é o relatório, presidente. Eu gostaria de acrescentar alguns fatos aqui. Esse projeto de lei é extremamente oportuno nesse momento que nós estamos vivendo. Na realidade, ele vem em forma de lei, talvez não devesse, isso deveria ser uma medida infralegal, mas como é preciso unificar esses procedimentos nos 3 níveis da administração pública, o projeto se torna muito importante nesse momento. Ele ainda vai ser remetido às comissões Finanças e Tributação, Administração Pública, e ainda tem mais, e a do Trabalho, antes de ir para a CCJ. É terminativo nas comissões. Ele, por certo, poderá ainda ser aperfeiçoado. Mas eu queria fazer aqui um registro especial à assessoria legislativa da Câmara dos Deputados, porque esse projeto é um projeto extremamente complexo, que exige conhecimento. E esse trabalho aqui feito pela assessoria legislativa da Câmara dos Deputados, nos assessorando, é de extremo valor e revela, mais uma vez, o preparo e a qualificação dos nossos funcionários da Câmara dos Deputados na área da assessoria legislativa. Então, eu deixo este voto de cumprimento, mais uma vez. Nós, às vezes, nos esquecemos que são eles que têm as relações. Quero dizer também que, ontem tivemos uma audiência pública, também uma audiência pública, assim, no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, cumprimentar o deputado Alessandro Molon pelo seu relacionamento, pela sua qualificação profissional, pelo seu interesse em trazer essas matérias a serem debatidas e transformadas em instrumentos executivos para melhorar a qualidade da gestão pública. O seu relacionamento com professores, sim, agentes da Fundação Getúlio Vargas, que tem uma credibilidade indiscutível no nível nacional, deu muita qualidade também a esse trabalho, segundo declaração do próprio autor. E eu já falei aqui da nossa consultoria legislativa. Então, eu agradeço a oportunidade, me sinto muito prestigiado em ter podido relatar esse projeto. Ele não tem impacto apenas na eficiência pública, entendam. O impacto desse projeto vai muito além e vai principalmente garantir algo que no Brasil não é comum, que é a continuidade administrativa, porque esse projeto, ele
devido às suas implicações de uso de sistemas de tecnologia para a gestão, ele vai estabelecer um colchão de continuidade para a gestão pública. Nós estamos acostumados, eu pessoalmente várias vezes fui secretário em Estado e exerci também secretarias até na União. O que ocorre? Há uma solução de continuidade a cada governo e toda a memória do que já foi feito se perde. Com este projeto vai reduzir, então, essa descontinuidade ou essa solução de continuidade administrativa. Outros impactos muito importantes deste projeto é justamente o pedagógico. Ele vai fazer com que cada vez mais se use essas técnicas para o controle, para a gestão e para o controle das atividades públicas e vai redundar infalivelmente na redução dos desvios de conduta a que nós estamos agora naufragados, né, em nosso país. Então, todas essas questões, para não citar outras, são muito importantes. Então, eu agradeço a Vossa Excelência ter antecipado para o primeiro item da pauta e aos colegas parlamentares por terem tido paciência de ouvir este relatório. Muito obrigado. Em discussão, parecer do relator. Presidente. Deputada Margarida. Presidente.